Seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira. Hoje aqui estamos recebendo o Dr. Antônio Carlos da Costa. Ele é ortopedista do Hospital Sírio-Libanês da Santa Casa de São Paulo, especialista em cirurgia da mão. E estamos falando sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de equipamentos eletrônicos, joguinhos, computadores, iPhones, iPads. E eles existem, esses problemas, entre todas as pessoas. Ele já explicou, especialmente as mulheres, mas até os adolescentes têm apresentado problemas relacionados a essa prática. A gente incentiva muito, inclusive, para evitar aí a obesidade, que é um problema mundial, a prática esportiva, né, doutor? Tá, quer dizer, as pessoas têm que praticar esportes, se alimentar direito e praticar esportes. Mas alguma prática esportiva também pode acarretar problemas para essa região do corpo, para a mão? Pode, Patrícia. Aquela frase que esporte é saúde, para nós é assim, atividade física é saúde, esporte é lesão. Isso é para nós, né? Então, assim, se você faz uma caminhada diária, pega um sedentário. O sedentário não tem nenhuma lesão, mas também não tem nenhum benefício. Ele começa a fazer umas caminhadas. Ele vai ter um grande benefício e não vai ter lesão ainda. Aí ele se anima, começa a dar umas corridinhas. Ele ganha mais um pouquinho de benefício em saúde. E aí as lesões começam a aparecer. Aí ele se anima mais ainda e vira um competidor. Entre em corrida de rua, entre em outras coisas. Ele praticamente já não ganha mais saúde nenhuma. Mas ele começa a ter um índice de lesões muito grandes. Para a mão, você tem vários esportes que você usa muito a mão. E você tem, desde as lesões traumáticas, por exemplo, o goleiro. Coitado desses goleiros. Pega o Marcos, né? O Marcos, um grande goleiro, assim, apesar de ser de um time que não é o meu, mas é um grande goleiro. Ele teve uma série, ele teve praticamente um compêndio de lesões de mão, né? Uhum. Ele se machucou muito. O vôlei machuca muito a mão também. Então, essa seria... Tênis. O tênis já é um pouquinho diferente. Eu digo, esses goleiros, vôlei, por exemplo, são as causas traumáticas. Okay. Aí nós temos aquela de overuse, que seria uma sobrecarga, que seria o tênis, por exemplo. Né? O tênis, então, você tem que ter uma empunhadura correta, você tem que ter uma batida correta. Por exemplo, quem é que mais machuca, quem é que mais tem dor no tênis? É aquele que jogou a vida inteira? Não, é aquele que começa a jogar depois de mais velho. Talvez mais para frente nós vamos achar alguma relação também com o uso de telefones e tudo mais. Talvez as pessoas que começaram mais cedo, que têm a técnica, que fazem o movimento muito mais natural, talvez tenham menos lesões do que os que começaram mais tarde e que o movimento não é natural ainda. Talvez isso vá proteger essas pessoas jovens que começaram com 5 anos a já mexer com telefones, teclados e tudo mais. Pode ser, né? Pode ser, talvez. Isso é uma coisa que nós vamos descobrir no futuro, né? Tem um outro esporte que é bastante popular também, que é o ciclismo. O ciclismo, fora as quedas, que você tem fraturas graves até, você tem a posição, né? Então, por exemplo, você fica horas e horas, você vai fazer uma pedalada longa, aí você fica horas e horas com a mão apoiada sobre o guidão. Isso é muito ruim. E a posição também, você fica nessa posição aqui. Você pode ter um túnel do carpo agudo, pode. Você pode comprimir um outro nervo aqui, você tem o mediano nesse ponto e o ulnar nesse ponto. Muitas vezes você apoia mais o nervo ulnar aqui durante muito tempo. Tem aqueles guidões também que você segura dessa maneira aqui. Também você tem muita dor nesse ponto de cá. Então, assim, qualquer atividade excessiva com as mãos, com os pés, com qualquer parte do nosso corpo pode provocar lesão. E nós sabemos hoje que para o atleta ser muito bem sucedido, ou é um gênio, ou é um Romário que tem a coisa nata, a coisa nasceu com ele já, ou então ela tem que treinar muito, que hoje o esporte é altamente competitivo, né? E você, para treinar muito, você faz muitas repetições, e com muitas repetições você está suscetível, né? Isso que nós falamos hoje, que o bom atleta não é o que treina mais, mas é o que treina com mais inteligência. Que ele tem que treinar para alcançar resultados e tem que treinar para fugir das lesões. Vamos supor, você está treinando qualquer atividade, tem dor, você tem que parar. Se você parar, você vai descer ao nível 0 praticamente.
Então, assim, quem que é o grande atleta hoje? É aquele que consegue se manter no topo por mais tempo. E para você se manter no topo, você tem que treinar mais? Não, você tem que treinar com mais inteligência. Por exemplo, alongamento para essa região funciona antes e depois da prática esportiva ou mesmo antes e depois de usar demais o computador, por exemplo, de trabalhar? Nos anos 80, teve a grande epidemia de LER, né? A minha tese, inclusive, de mestrado em 2000 foi sobre o LER. Foi sobre as fibras musculares e o LER. Eu fiz um paralelo entre os atletas e os trabalhadores braçais, que nada mais são do que atletas, né? Uhum. Eles ficam 8 horas com o mesmo movimento, né? E as grandes empresas, isso começou lá no Japão, Austrália, eles paravam o turno para fazer alongamento. E a dúvida era, o que era mais importante? Era o alongamento ou a pausa? E ainda não se sabe hoje. Lógico que, se eu tiver um músculo mais solto, mais alongado, teoricamente eu vou ter menos chance de ter lesão. Mas a pausa também era muito boa, aquela pausa, aquela sensação de que a empresa está tomando conta do funcionário. Isso é muito bom para o funcionário também. Então fica difícil saber se a causa era o alongamento ou se era a pausa, ou o cuidado da empresa com o funcionário, que isso dá um conforto maior, né? E com esse conforto maior o músculo tende a ficar um pouco mais relaxado, né? Então, nós não temos essa resposta ainda não. Entendi. Bom, para a gente encerrar aqui, doutor Antônio Carlos da Costa, eu queria que o senhor deixasse uma dica para o nosso internauta que está agora na frente do computador, por favor. Bom, usem o computador é muito legal, os telefones são muito bons, são práticos, mas não abusem. Qualquer atividade, vou correr, caminhar, comer, tudo em excesso é ruim. E no primeiro sinal de dor, parem, diminuem um pouquinho o ritmo e procurem um especialista, né? Ninguém melhor do que o especialista em mão para examinar a mão, o em pé para examinar o pé, o gastro para examinar o estômago. Então, assim, respeitem os nossos limites e a dor é nossa amiga. Isso é fundamental. Respeitem a dor. Ela não aceita desaforo. Assim como o dinheiro, a dor também não aceita desaforos. Ela cresce. Se você desafia a dor, ela cresce. Ela quer tomar conta de você. Então, respeite-a e tenha como nossa principal aliada. Isso é super importante. Eu agradeço muito aqui a participação do Dr. Antônio Carlos da Costa, ortopedista do Sírio-Libanês, da Santa Casa de São Paulo, especialista em cirurgia da mão. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Muito obrigado, Patrícia. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.